O que é circunferência? Qual é o conceito de circunferência? É uma linha plana, curva e fechada, em que todos os seus pontos são equidistantes de um ponto interno denominado centro. Então, o que quer dizer equidistante? Que tem a mesma distância. Então, todos os pontos, né, independente de qual seja, têm a mesma distância para o centro da circunferência. Tá? Então, isso aqui é que é a circunferência. Essa linha curva, plana e fechada. Né? Ou seja, ela não pode estar aberta. Se ela estiver aberta, ela é um arco de circunferência, não é uma circunferência. Tá? Linhas da circunferência. Primeiro elemento importante é o raio. O que vem a ser o raio? É um segmento de reta que une o centro a qualquer ponto da circunferência. Então aqui está uma circunferência, aqui o centro, e o raio é a distância do centro até qualquer ponto da circunferência, essa medida aqui. Ó. Então, qualquer segmento de reta que você traçar aqui do centro até a circunferência, determinará o raio da circunferência, em qualquer posição. O que é corda? Corda é o segmento de reta que liga dois pontos da circunferência. Então, qualquer ponto que você ligar a outro da circunferência, né? Um ponto ligando ao outro, esse segmento de reta chama-se de corda. Tá? Então, eu posso ter uma corda aqui na outra posição, uma corda aqui na vertical, uma corda na horizontal. Tá? Então, basta você ligar dois pontos quaisquer da circunferência para você ter a corda. Diâmetro. Diâmetro é a corda que passa pelo centro da circunferência. Então, o diâmetro é um tipo especial de corda. Então, é esse elemento vermelho aqui. Ó. Então, é uma corda, né? O que é uma corda? É um segmento de reta que une dois pontos da circunferência. Então, o diâmetro une dois pontos, então ele é uma corda. Só que ele é uma corda que tem uma classificação especial, que é o diâmetro, pois ele passa pelo centro da circunferência. O diâmetro é a maior corda da circunferência e equivale a 2 raios. Então, como nós vimos que o raio é a medida do centro a qualquer ponto da circunferência, então 2 vezes o raio vai dar o diâmetro. Né? O diâmetro é 2 vezes o raio. Arco é a parte ou pedaço da circunferência determinado por 2 pontos. Então, quando eu traço uma corda, aí, consequentemente, eu delimito o arco. Tá? Então, o arco é a parte da circunferência que fica limitada pelos 2 pontos da corda. E flecha é a porção do raio perpendicular à corda. Então, aqui eu tenho um raio vindo do centro até esse ponto da circunferência e essa parte do raio que fica entre a corda e o arco chama-se flecha. Dá para lembrar direitinho do arco e flecha, né? Então aqui nós temos o arco, né? A corda do arco e aqui a flecha. Né? Tem esses nomes exatamente, porque se assemelha àquela arma, né? Chamado arco e flecha. Secante. Secante é a reta que corta a circunferência em 2 pontos. Então aqui eu tenho uma linha, né? Uma reta azul, tocando a circunferência em 2 pontos e atravessando a circunferência. Então, essa reta é uma reta secante. A reta secante determina uma corda, né? A corda é essa parte que fica interna à circunferência da secante, tá? E a secante é a reta, tá? A corda é o segmento de reta e a secante a reta. Tangente é a reta que toca a circunferência em um só ponto e é perpendicular ao raio que passa por esse ponto. Então, aqui no outro desenho aqui ao lado, eu tenho essa linha azul, é uma tangente, porque ela toca a circunferência em um só ponto, nesse ponto P. Tá? E essa linha, né, essa reta tangente, é perpendicular ao raio que toca nesse ponto aqui, nesse ponto P. Semicircunferência é o arco que corresponde à metade da circunferência. Então, quando eu traço o diâmetro, eu divido a circunferência em 2 partes. Né? Então, aqui eu tenho essa semicircunferência azul e essa semicircunferência vermelha aqui. Tá? A semicircunferência é a metade da circunferência.
E círculo, que vem a ser círculo. Círculo é a área do plano limitada pela circunferência. Tá? Então, círculo é a parte interna, essa superfície aqui interna, que está pintada de verde, tá? Nesse caso. E circunferência é a linha que limita o círculo. Tá? Então, não existe comprimento do círculo, tá? Existe área do círculo. E também não existe área da circunferência, existe comprimento da circunferência. Superfícies ou porções do círculo. Então nós temos o quadrante circular. O que vem a ser o quadrante circular? É a superfície limitada por 2 raios e um arco, que corresponde à quarta parte do círculo. No caso é essa figura vermelha aqui, ó. O círculo foi dividido em 4 partes e a quarta parte tem nome de quadrante. Tá? Setor circular é a superfície limitada por 2 raios e um arco qualquer. Tá? Então, aqui eu tenho 2 raios quaisquer e um arco. Então, é um setor circular, essa parte aqui. Segmento circular é a superfície limitada por uma corda e um arco. Então aqui eu tenho uma corda, né? E aqui um arco. Então limitando essa área, que chama-se de segmento circular. Zona circular é a superfície limitada por 2 cordas paralelas, AB e CD, e por 2 arcos, AC e BD. Então aqui eu tenho 2 cordas, né? E 2 arcos, limitando a minha zona circular. Coroa circular é a superfície limitada por 2 circunferências concêntricas. O que vem a ser concêntrica? Aqui tem o mesmo centro. Então aqui nesse primeiro desenho, eu tenho aqui 2 circunferências com o mesmo centro, e aí a superfície limitada por elas, né, que fica entre uma e outra circunferência, é chamada de coroa circular. Então, essa parte aqui que está pintada de vermelho. Lúnula circular é a superfície limitada por 2 arcos de 2 circunferências secantes, tendo os arcos a convexidade voltada para o mesmo lado. Então aqui eu tenho 2 circunferências secantes, ou seja, elas estão se cruzando em 2 pontos, né? Por isso que elas são chamadas de secantes. E os arcos dessas 2 circunferências voltadas para o mesmo lado, né? Voltados para o mesmo lado, determinam a área, que é essa área que está pintada de vermelho aqui, que tem o nome especial de lúnula circular. Vem de lua, né? Lúnula vem da palavra lua, tá? Então é como se fosse uma lua, né, que está uma parte coberta pela sombra da Terra, por exemplo, né? Então aqui eu tenho uma lúnula circular. Trapézio circular é a parte da coroa circular limitada por 2 arcos e parte de 2 raios, AC e BD. Então, esse primeiro desenho aqui, ó, nós vimos lá em polígonos aquele elemento chamado, né, aquela figura, aquele quadrilátero chamado de trapézio. Então aqui existe também um trapézio circular. Ele tem a base maior curva, a base menor curva e as laterais, né, formada por partes de 2 raios. Tá? Então essa figura chama-se de trapézio circular. Fuso circular é a superfície limitada por 2 arcos de 2 circunferências secantes também, né, igual a lúnula circular, tendo os arcos a convexidade voltada para os lados opostos. Então, no mesmo desenho, eu tenho 2 lúnulas circular, né, uma de um lado do outro, e na parte de interseção dos 2 círculos, né, eu tenho o fuso circular, certo? Então, se eu fizer um desenho assim, ó, do jeito que está aqui esse desenho do meio, eu tenho aqui 3 elementos, né, 2 lúnulas e um fuso circular. Semicírculo é a metade do círculo, ou seja, a superfície limitada pelo diâmetro AB e pela respectiva semicircunferência AB. Então, quando eu traço um diâmetro, eu divido o círculo em 2 partes. Então, eu tenho um semicírculo e outro semicírculo, né? É a metade do círculo.